Nesse vídeo eu vou contar pra você como eu perdoei o meu pai, como foi a minha experiência e vou falar também sobre a paternidade de Deus na minha vida, como foi importante. Eu sei que até o final desse vídeo, se você não perdoou alguém ou se você nem sabe se tem que perdoar, até o final o Senhor vai te revelar. Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Furquim. Meu nome é Rebeca Furquim e hoje eu vou falar pra você um pouquinho do meu testemunho com o meu pai. Falar de paternidade para mim sempre foi muito doloroso até Deus me curar. O interessante é que eu achei que eu tinha perdoado meu pai há muito tempo. Só que quando vinham as lembranças que eu vivi e que eu cresci sem um pai, aquilo me doía muito, principalmente no Dia dos Pais. Quando eu estava na igreja, as crianças faziam aquela declaração, aquela homenagem para os pais. Depois os pais iam, abraçavam. Gente, no banco eu chorava muito. E meus pais se separaram quando eu nem me entendia por gente. Eu era um bebê. Então eu não vi toda essa separação, eu não sei o que é crescer com o pai. E eu sempre cresci com aquela falta no meu coração, sempre com aquela falta. Isso gerou uma rejeição. E da minha infância, eu lembro que eu era o braço direito da minha mãe. A minha mãe, graças a Deus, eu agradeço muito pela vida da minha mãe, porque ela foi tudo pra mim, tudo pro meu irmão. Pra quem não sabe aqui, eu tenho um irmão só, somos só nós dois, e a minha mãe criou a gente sozinha. E assim, eu vejo ela muito guerreira por conta disso, porque é difícil, é muito difícil criar um filho, imagina dois. Mas eu lembro da minha mãe, então eu sempre tinha que ser o braço direito. Eu levava meu irmão na escola e minha mãe sempre foi assim muito ocupada. Então essa falta no meu coração só aumentava, porque querendo ou não, a gente sente falta de um abraço, a gente sente falta de um carinho. Minha mãe sempre foi ocupada, trabalhava mais que tudo. Quando chegava em casa só tinha tempo para comer, descansar pro outro dia. Então pensa na correria dessa mulher. E por muito tempo eu não entendi isso e cobrava muito da minha mãe, cobrava amor, cobrava carinho, cobrava atenção no meu coração. Claro, eu não falava pra ela, mas eu via a minha tia abraçar o meu primo e aquilo ali me doía, causava uma tristeza por não ter isso, sabe? Então eu cresci assim, cresci com um sentimento de falta e por essa falta gerou uma rejeição no meu coração. Então, como eu disse aqui, eu levava meu irmão para a escola e ia para minha. E aí quando eu chegava na minha, eu não conseguia me encaixar, eu não me encaixava em grupinhos. Muitas das vezes faziam bullying comigo. Gente, eu não me sentia bem. Eu nunca fui de muitos amigos por conta disso. Porque se alguém se aproximasse de mim, nossa, eu queria a atenção daquela pessoa, eu queria que aquela pessoa fosse só pra mim. É como se eu tivesse uma amiga e eu queria que aquela amiga só tivesse eu de amiga. E isso tudo por uma falta que veio de lá de trás e que eu não entendia. Então hoje eu entendo porque muitas coisas eu passei. Entreguei meu coração para muitas pessoas que me feriram. Eu feri muitas pessoas também no meu caminho, que me arrependo até hoje. E eu me lembro até hoje, gente, que eu chegava na escola todos os dias e eu via o pai de uma menina abraçando, beijando ela e indo trabalhar e deixando ela ali. E eu lembro que várias vezes eu entrei na sala de aula chorando porque eu nunca tive aquilo e eu queria aquilo, eu queria aquele carinho. Então eu sei o que é a falta de um pai. Eu sei o que significa uma paternidade. Paternidade para mim significa muito. É aí que eu comecei a desenvolver relacionamento com Deus. E falar sobre paternidade hoje para mim, a paternidade é Deus, a paternidade mais importante, porque Ele me supriu em tudo. Quando acontecia essas coisas que eu ficava triste, sabe?
eu comecei a orar, eu comecei a criar intimidade com Deus. E Deus começava a falar comigo. Eu lembro que no meu quarto eu chorava e eu pegava os meus braços e fazia assim, e abraçava e falava: Senhor, Pai, eu quero te sentir. E, gente, eu sentia o abraço de Deus, eu sentia o abraço do meu Pai ali comigo. Então, Deus sempre foi o meu Pai, Ele sempre supriu, sabe, essa falta de um pai para mim. Foi muito difícil, mas Deus sempre esteve comigo em tudo, tudo que eu precisei, tudo até hoje, o Senhor proveu, o Senhor preparou para mim. Só que até aí eu não entendia o porquê de tudo isso. Eu não entendia que eu ainda não tinha perdoado meu pai. Então foi vivendo, e antes do meu casamento eu consegui identificar essa falta em mim. Eu consegui perceber que eu precisava perdoar o meu pai para que eu não repetisse as mesmas coisas que os meus pais viveram como uma maldição na minha vida. Eu não tinha perdoado meu pai porque ainda doía, ainda chorava. Hoje eu me lembro e hoje não dói mais. Então eu sei que no meu coração hoje eu perdoei. Mas para mim perdoar e o processo do perdão foi difícil. Eu identifiquei porque eu comecei a me tornar uma pessoa muito agressiva, muito violenta no meu noivado. E a gente não entendia, começou a acontecer algumas coisas que já aconteceram no casamento dos meus pais. E graças a Deus eu casei com um homem de Deus que identificou isso. E por conta de uma crise antes do meu casamento, eu e o meu marido, né, no tempo era noivo, nós fomos fazer uma consulta com a Priscila, que era a nossa assessora. E ela dá palestras, ela ajuda no relacionamento, eu não sei como falar, ela faz consultoria de relacionamento. E aí ela começou a puxar o meu passado. Ela começou a me perguntar do meu pai. E aí eu comecei a responder, né? E aquilo foi tão forte pra mim, eu comecei a chorar na consultoria e aí a gente entendeu que era a falta de perdão. Eu precisava sentar com o meu pai antes do meu casamento e dizer pra ele tudo que eu tô dizendo aqui pra vocês. Eu disse pra ele pessoalmente e liberei perdão pra ele. Eu lembro que até hoje a Pri disse assim pra mim: quando você for orar, chame Deus de papai. Papai. Porque quando você orar assim, o Senhor vai curar o seu coração, até você ir ao seu pai. Inclusive, a Pri tem um canal, Priscila Garcia, tá? Eu vou indicar o canal aqui dela pra vocês, é muito bom. Vão lá e se inscrevam. E, gente, foi uma semana de oração e depois cheguei no meu pai. Vim pra Londrina e conversei com meu pai, eu contei pra ele as minhas faltas, contei pra ele como me doía chegar na escola, ver os pais das meninas beijando elas e indo, e aquilo me doía muito. Então eu contei pra ele, eu consegui liberar esse perdão. Meu pai foi no meu casamento e a minha preocupação antes disso era: quem vai me levar até o altar se eu não tenho um pai? Se eu não convivi com o meu pai? E o Senhor curou meu coração de um jeito que não fazia sentido se eu não entrasse com a minha mãe, porque ela foi a minha mãe e o meu pai, sabe? Ela segurou toda a barra. E, gente, não deixei de convidar meu pai pro casamento. Meu pai foi, inclusive tenho foto dele orando com a gente. Ele estava lá na festa, ele foi. Quando eu me lembro, não me dói mais. Então eu sei que eu perdoei. E algo que eu me lembro da Bíblia é Jesus ensinando os discípulos a orarem. E ele começa a oração: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Jesus, ele tem um pai, ele era unigênito, ele veio ser primogênito, ele compartilhou o pai dele conosco. E a paternidade de Deus foi muito importante para mim. Hoje eu tenho vivido muitas experiências com Deus
porque eu comecei a desenvolver essa paternidade, esse amor, essa conversa por não ter um pai aqui na terra, mas eu tenho um pai do céu. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse testemunho fale ao seu coração, toque no seu coração. Se você tem alguém da sua família que você precisa perdoar e ainda não liberou perdão ou tem que pedir perdão, que o Senhor comece a revelar no seu coração a partir desse vídeo agora. E que você seja curado, sarado, que toda ferida do teu coração seja sarada no nome de Jesus. Conheça esse amor do Pai, conheça essa paternidade, passe a conhecer. Que você vai ver o quanto faz sentido chamarmos Ele de papai. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, comentar aqui o que você mais gostou do vídeo. Que Deus abençoe vocês.